Assim ouviremos aquilo que Deus colocou no coração desse servo de Deus para toda a nossa convenção. Irmão presidente, queridos irmãos convencionais, pastor Abelardo Rodrigues de Almeida, ele há 21 anos tem sido diretor do Seminário Teológico de Goiânia. Ele é casado com a irmã Josefa Feitosa Almeida, pai de Guilherme e Gunten Carlos, homenagem ao nosso missionário, nosso grande missionário. Ele é formado em teologia pelo Seminário do Sul, ele fez mestrado em filosofia e agora está fazendo e concluindo seu doutorado na área de ministério pastoral. Nós temos sido grandemente abençoados pelo Senhor nas mensagens, nos estudos bíblicos, nas reflexões, e eu tenho absoluta convicção de que nós o seremos mais uma vez através da instrumentalidade do pastor Abelardo. Mas, pastor Pascoal, uma coisa interessante aconteceu. Eu confesso que eu não me lembrava do pastor Abelardo quando ontem eu fui indicado para fazer a reflexão pós-mensagem. Nós nos encontramos agora há pouco e começamos a conversar. E aí eu me recordei de um episódio. Assim que eu cheguei no Seminário do Sul, em 1982, eu ainda assustado, primeiranista, conhecendo o terreno, vindo do interior, comprei um livro na livraria do seminário. E o livro tinha um defeito na impressão. Tive que voltar à livraria para trocar. Eu, um pouco preocupado, como é que eu seria recebido, chegando já trazendo um problema. O administrador da livraria, no meio ali daquele tumulto, atendendo a um, outro, se aproximou de mim, me atendeu com muito cuidado, muita educação, fez a troca do livro, se colocou à disposição, qualquer coisa que você precisar, você pode me procurar. Um episódio extremamente corriqueiro, simples, cotidiano, mas que ficou registrado na minha memória. Eu, primeiranista, a forma como eu fui tratado por aquele administrador. Conversando com o pastor Abelardo, aquele administrador era o Abelardo. 30 anos depois eu o reencontro, e é este o fato que eu tenho em mente, na minha memória registrado, acerca do Abelardo. Quanto momentos que nós achamos que são desprezíveis podem ser, sim, importantes, importantíssimos. Louva a Deus por sua vida, pastor Abelardo. Tenho convicção de que o Senhor vai nos abençoar grandemente nessa manhã. Vamos orar? Pai eterno, te agradeço por poder reencontrar o Abelardo, o pastor Abelardo. Te agradeço, Senhor Deus, pela sua instrumentalidade, pela sua família, pelo modo como o Senhor o tem usado ao longo desses 21 anos, mais de 21 anos à frente daquela casa de formação de obreiros, Faculdade Teológica de Goiânia. Te agradeço, Senhor Deus, por aquela manhã, aquele episódio, Senhor Deus, que eu vivi extremamente simples, a princípio esvaziado e destituído de qualquer significado, mas ficou registrado na minha memória, no meu coração, a forma como eu fui acolhido, tratado e atendido pelo Abelardo. Te louvo, Senhor Deus, porque ele tem deixado esse lastro, porque essa tem sido a sua vida. E agora, Senhor Deus, usa o teu servo, para que através da sua fala, dos seus lábios, ele seja usado pelo Senhor, para que nós sejamos advertidos, orientados, redarguidos, que ele seja Nabi, boca do Senhor entre nós nesta hora. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastor. Saúdo os irmãos da mesa e eu já agradeço o privilégio, a oportunidade que os irmãos concedem a um representante do campo goiano de estar participando como preletor de um evento tão especial na vida da nossa denominação. Saúdo nossos irmãos convencionais, na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los nesta oportunidade, nesta manhã, para refletir sobre o tema que me foi confiado, conflitos de gerações na igreja. E gostaria então de ler um texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, os versículos de 12 a 14.
Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa, em razão do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Creio que Deus tem nos abençoado nestes dias, com preleções que vão se completando. Vamos voltar para nossas igrejas com a mente e com o coração cheios da palavra e cheios do melhor ensino a respeito destes conflitos e destes desafios e desta necessidade de realmente valorizarmos a nova geração. Me proponho hoje a promover uma reflexão sobre os conflitos entre gerações na igreja, querendo que isto contribua para o desenvolvimento e implementação de um diálogo construtivo para o bem do futuro de nossa igreja, denominação e do evangelho no mundo. Inicialmente, gostaria de fazer algumas sugestões para aprofundamento daquilo que certamente aqui não vai dar tempo de tratarmos. Nós temos uma bibliografia extensa hoje a respeito de muitos temas envolvendo a realidade deste tempo considerado pós-moderno e da realidade social em que vivemos e dos desafios que as igrejas enfrentam e, sem dúvida alguma, também dos conflitos que elas vivenciam. Gostaria de sugerir, então, é claro, os irmãos conhecem diversas obras a respeito deste tema e da matéria. Os preletores têm feito também aqui menção de outros estudiosos que tratam desta matéria. E eu gostaria especialmente de sugerir a leitura de um livro, Tempos Pós-Modernos, publicado pela editora Cultura Cristã, que trata de um tipo de diagnóstico de toda a realidade destas 3 últimas décadas. Também uma obra recém-lançada do Charles Taylor, Uma Era Secular, Conferências Gifford, as mais famosas do mundo. Também uma obra secular de um autor extremamente discutido nas universidades, que é o Bauman, Modernidade Líquida. Aqueles autores já consagrados entre nós, John Stott, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, o James Shire, e pelo menos 2 sites, um deles eu utilizo na palestra nesta manhã, um do Cristianismo Hoje, artigos e estudos e entrevistas extremamente esclarecedoras a respeito da realidade cristã deste final de século XX e século XXI, mas especialmente também um congresso que aconteceu no SESC de São Paulo em 2003, que tratou de forma específica sobre coeducação de gerações, abordando o problema do conflito de gerações no mundo contemporâneo. Voltando agora então ao texto lido, João é um apóstolo querido, lúcido ao ponto máximo de nos dar um evangelho, 3 cartas, um livro como o Apocalipse, que sem dúvida alguma norteia a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesta questão de conflitos, João foi alguém que soube tratar e soube enfrentar e soube diagnosticar conflitos. Neste texto que lemos, o fino espírito criativo de João vincula as gerações em um poema de gradações de vida cristã, que indica a codependência entre gerações que precisam caminhar juntas. Todos começamos como filhinhos, todos podemos chegar a ser pais na fé,
e todos passamos pela força jovem. Somos sucessores uns dos outros, e a igreja vive desta conjugação entre os discípulos experientes, os discípulos fortes e os discípulos filhinhos, aprendizes. Isto nos dá a possibilidade de experimentar todas as idades e estágios da vida cristã. Como dizia a poetisa goiana Cora Coralina: sou mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. João tem um objetivo supremo, que é propor a aliança entre o que há de melhor em cada geração: a dependência, a experiência, a coragem. Este texto mostra 3 gerações de crentes que têm suas características, suas virtudes, suas perspectivas, sua realidade. Os conflitos foram enfrentados por João. Em várias situações eclesiásticas, ele viveu conflitos a ponto de haver quem divergia tanto dele, que o impedia que suas cartas fossem lidas na igreja, e nem lhe dava acolhida, segundo a sua 3ª carta. Os conflitos de gerações são inegáveis no cotidiano da igreja e da nossa denominação, mas os conflitos não podem nos paralisar ou atrasar a obra do Senhor. Os conflitos enfrentados por Jesus no seu ministério não o impediram de chegar onde ele escolheu e dizer: está consumado. Podemos observar algumas atitudes ambíguas, que são repetitivas, em face dos conflitos em nossas igrejas, em nossa denominação, tais como amenizar ou subestimar, e radicalizar ou reacionar, de tal maneira que estas atitudes, elas impedem que o conflito seja abordado e que seja então tratado. Uma atitude mais bíblica e construtiva seria dialogar e enfrentar biblicamente os conflitos, como em todas as palestras que temos ouvido aqui. Quando se trata de uma situação envolvendo um adolescente ou um jovem, é comum atribuir todo o seu modo de ser ao diabo. Se há algo que nós não devemos nem sacralizar e nem demonizar as atitudes de nossa geração. Gostaria então de procurar aqui uma definição para o problema do conflito de gerações. Claro que tanto a palavra conflito, quanto a palavra gerações, quanto o conceito de igreja, às vezes dificultam a compreensão correta daquilo que nós devemos entender por conflitos de gerações. Seria o conflito de gerações um mito? Até que ponto o possível mito encobre, na verdade, uma indisposição ou incapacidade de reconhecer as crises e questionamentos dos nossos filhos e da nova geração? O conflito de gerações é observado muito mais por meio de testemunhos do que por um estudo profundo do tema em nosso meio batista brasileiro. O próprio conceito de geração é mal compreendido. Jean-Claude Fourquin diz que uma geração não é formada apenas por pessoas da mesma idade ou nascidas numa mesma época, e sim também por pessoas que foram modeladas numa época dada por um mesmo tipo de influência educativa, política ou cultural, ou que vivenciaram e foram impressionadas pelos mesmos eventos, desenvolvem sobre a base de uma experiência comum ou semelhante os elementos de uma consciência de se ter vínculos em comum, o que pode ser chamado de sentimento de geração, ou ainda de consciência de geração. Isto mostra que o conflito não é meramente entre idades, e sim entre mentalidades. Estamos aqui pensando em gerações tanto sucessivas como paralelas. Ainda segundo Fourquin, vale também salientar, como faz Anne Krieger, que o tema das gerações é muito cedo associado e até mesmo confundido com o tema da juventude, fazendo de conta que uma geração não é tanto feita por pessoas da mesma idade, sim por pessoas da mesma jovem idade. Esta visão equivocada gerou muitos preconceitos contra a juventude,
inibiu atitudes que mostrassem confiança no potencial e capacidade de um jovem para exercer liderança e responsabilidade na igreja. Também escondeu que pessoas da mesma idade podem estar em conflitos de geração, por pensarem conforme um modelo de formação antagônico. Por exemplo, a forma de pensar de uma geração formada dentro de uma caserna, ou no ambiente dos tribunais, e que acabam trazendo para dentro das igrejas certas divergências que não são próprias da igreja, mas que elas estão tão arraigadas e tão acostumadas a pensarem em função dos problemas que estas localidades, ou que estes ambientes, ou que a sua formação intelectual impregnou nele, que a igreja acaba às vezes se tornando uma disputa entre juristas, ou entre certas composições profissionais, se esquecendo de que a igreja não é o lugar deste tipo de disputa. Os conflitos de gerações sucessivas, etárias, diria que ele é mais emocional, enquanto que o conflito de gerações paralelas é muito mais moral e político, e por isso às vezes um conflito muito mais aguerrido e muito mais ferino. Precisamos voltar ao que diz a palavra. Realmente, este conflito conceitual ficou claro nos movimentos dos anos 70, 80 do século passado, quando surgiram as associações, por exemplo, às vezes combatidas, os chamados para-eclesiásticos, as comunidades. Na minha época de juventude na universidade, as ligas da ABU, Ministério Campos da Jumoc naquela época, as mocidades para Cristo. A questão é, isso é igreja? Como é que nós vamos conceituar igreja? Já vimos um pouco do conceito de geração, mas como que vamos conceituar igreja? Quando nós pensamos em igreja, nós, via de regra, nós damos como sabido e subentendido, todos sabem o que é igreja. O conceito de igreja é algo comum, mas este é um caso hoje controverso e gerador de conflitos. Os exemplos citados, as novas formas de organização eclesiástica, os novos modelos de igreja, até mesmo igreja virtual. Ou seja, nós temos que voltar a olhar para aquilo que seria a essência da igreja. O patrimônio, as organizações, as estruturas eclesiásticas, a liturgia, a inode, a tradição, isto é igreja. Em face de um conflito entre gerações, onde o conceito de igreja é o problema, isso pode gerar um incêndio. Conflitos ocorrem entre pessoas que defendem mais os seus posicionamentos e interesses que a alma do outro lado do conflito. Que adianta o homem ganhar o mundo todo se perde a alma? Gostaria de adiantar um pouco para contextualizar agora o problema da juventude, e até mesmo para voltar àquele conceito da Kriegel, que